Muito bem, pessoal, bem-vindos de volta para o nosso terceiro talk, que está polêmico, hein? Porque ele vai falar de mão de obra versus tecnologia, para vocês saírem espertos daqui sobre o assunto hoje. Então, vamos receber Marco Silva, gerente de vendas regional da Fritz do Brasil, um dos patrocinadores aqui do Congresso FIPAM 2023. Seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como falou ali, vamos falar de um assunto um pouquinho polêmico, daquilo que a gente tem de mais importante dentro da nossa empresa, que são pessoas. A gente vai trazer aí um pouquinho a visão que a gente tem desse problema que hoje existe, de falta de gente para trabalhar. Vamos lá. Antes de mais, eu sou o Marcos, para quem ainda não me conhece, eu nasci no Rio de Janeiro. Esse sotaque é porque eu morei 22 anos em Portugal, a família toda portuguesa. Há 11 anos, 12 anos quase, eu regressei ao Brasil, para abraçar aí um desafio aqui na nossa terra, o país maravilhoso que nós temos. Sou formado em Economia e Finanças, tenho um MBA na FGV, me formei em Inglaterra já há alguns anos. E há 23 anos que estou no mercado comercial, trabalhando aí na área comercial, conversando com pessoas, conversando com clientes e aprendendo um pouquinho com vocês. No Brasil, eu comecei trabalhando na Ramalhos, fui o Head of Sales da Ramalhos, gerente de vendas, e em 2020 assumi esse desafio de implementar um projeto novo no grupo Multivac, trazendo a Fritz para o Brasil. A Fritz é uma empresa que nasceu em 1926, está quase completando 100 anos, tem sede ainda na Alemanha até hoje, ali na região da Baviera. Temos em torno de 500, 600 funcionários diretos na fábrica hoje e o grupo totaliza em torno de 6 mil funcionários a nível mundial. A nossa produção está localizada na Alemanha, nossos equipamentos são importados, nacionalizados aqui para o nosso mercado. E, como disse, desde 2019 que a gente faz parte do grupo Multivac, que comprou a Fritz. O que a Fritz faz? Pães, folhados, croissants, pizzas, pães achatados, donuts, pretzels, os bagels. A gente faz todo tipo de produto panificado e nós temos soluções industriais, semi-industriais e artesanais para produzir os produtos que vocês hoje vendem nos vossos estabelecimentos, nas vossas indústrias e que vendem para o público geral. Como eu disse, eu ia falar de pessoas. Hoje, antes de entrar mais no assunto, até vou contar uma história. Há cerca de 2 anos, eu fui numa fábrica em Santa Catarina conversar com um empresário e uma das perguntas que eu fiz para ele foi: quantas pessoas você tem trabalhando na sua indústria? E ele me respondeu: tenho 90 pessoas. Mas hoje, no dia que nós estávamos, faltaram 10 pessoas. E eu perguntei, estávamos na época do Covid ali bombando, mas o que? Covid? E ele: não, na época do Covid faltava 30, 40 todo dia. O normal é faltar entre 8, 10, 12 pessoas todos os dias na minha fábrica. E aí ele brincou comigo, ele disse assim: a minha confeitaria tem 12 pessoas. Tá. Então eu já conto que todo dia a minha confeitaria em peso, todo mundo não vem trabalhar. Não aparece ninguém da minha confeitaria. E eu tenho 10 pessoas a mais no meu quadro de pessoas para poder continuar produzindo todos os dias. Os estudos diziam que hoje a população brasileira teria em torno de 210 milhões de pessoas. Aí, ano passado, a gente lembrou de contar, já nos fazia o censo há algum tempo, e afinal a gente só tem 203 milhões. Não morreu todo mundo de Covid, morreram bastante, infelizmente, mas esse problema tem a ver com a taxa de natalidade que o Brasil enfrenta hoje. Muito baixa, comparada já com a Europa. A taxa de crescimento da população ela está caindo progressivamente, cada vez menos a população brasileira cresce, as pessoas cada vez mais, graças a Deus, vivem mais longo, ficam mais velhas, chegam a idades mais avançadas, porém a gente não tem uma reposição das pessoas na população. A nossa pirâmide populacional está cada vez ficando mais em coluna, ao invés de ser uma pirâmide. Então a gente tem cada vez mais pessoas velhas no mercado e pouca gente nova para repor as que estão saindo. A população atualmente, já atinge uma taxa de 15% da população brasileira.
né? O percentual de pessoas abaixo dos 30 anos, que até bem pouco tempo atrás estava em torno de 50% da população, em 2022 já é de 43%. E, mais uma vez, com mais idosos, que nós vamos ter de ajudá-los, como eles nos ajudaram, como nós éramos crianças, né, a continuarem sobrevivendo, comerem, terem uma condição digna de mercado, porque os novos sustentam os mais idosos, né. Essa realidade ela é uma realidade que não é só do Sul, não é só do Norte, não é só do Sudeste, do Centro-Oeste, nem do Nordeste. Ela é transversal ao país todo. No país todo, a população está envelhecendo e não há crianças e jovens para reporem essa população. Como eu mostrava, como eu dizia, aliás, aqui nessa pirâmide vocês conseguem ver que ela está cada vez mais em coluna. Vocês veem que a base dela já começa a ser muito igual nos diferentes escalões etários. Você não tem uma base maior em todos os escalões e ela em formato de pirâmide. Ela começa a ser essa tal coluna. Qual que é o problema dessa coluna? Exatamente o que eu estou falando, né? Você lá na frente, quando essa coluna começar a subir e que você tiver muito mais gente lá em cima, que ainda é um bico, que ainda é uma pirâmide, né? A gente não vai ter gente embaixo para trabalhar. Outro fator que está acontecendo no Brasil é que a população cada vez mais está concentrada. Se vocês pegarem aqui as 10 maiores cidades do Brasil, nós temos em torno de 35% da população brasileira. Num país que é gigante, que tem muitas cidades, se você continuar essa análise, você vai ver que hoje cerca de 80 e tal por cento, 85% da população, ela está concentrada em poucas cidades. Muito no litoral, nas maiores cidades, algumas exceções no interior, principalmente Brasília, mas tirando a exceção de Brasília e de algumas cidades, a grande maioria das pessoas estão no litoral. A população rural, como eu falava, em 1960, que era de 54%, e 45% das pessoas viviam em cidades. Hoje nós temos 15% das pessoas no campo e o restante da população, todos concentrados nessas grandes cidades que eu falava, população rural, urbana. Vocês conseguem ver aqui no mapa, o mais escuro é onde a gente tem mais gente, o mais claro é onde tem menos gente. Obviamente que a Amazônia é uma região que tem muito pouca gente, isso, graças a Deus, a gente não vai mudar, mas, mesmo na parte interior que não é a Amazônia, vocês veem que a população ela é muito pouca. Esse fator ele é ruim por um lado, mas ele ajuda no pensamento industrial por outro. E a gente já vai chegar lá e vai entender por que ele vai também nos ajudar, né, a resolver um pouquinho também a questão do envelhecimento populacional. Entrando um pouquinho na questão do segmento de panificação, o segmento de panificação é um segmento que continua crescendo, né? Obviamente tivemos ali um momento que ele deu uma patinada por questão do Covid, todos os segmentos do Brasil tiveram esse problema, mas graças a Deus a gente está retomando e a última estimativa é que o nosso segmento faturou 105 bilhões de reais no ano de 2021. Isso representa R$ 516 de gasto em panificação por cada brasileiro, né? O consumo estimado, segundo os dados que a gente tem acesso, em torno de 34 quilos de pão por pessoa, né? Há controvérsia nesse número, a gente encontra às vezes um número mais baixo, mais alto a gente não encontra, né? Então pode ser até pior do que isso, mas a estimativa mais fidedigna que a gente tem é em torno de 33, 34 quilos. Algumas regiões são extremamente carentes em produção, né? Recordo uma visita que eu fiz numa pessoa em Amapá, há cerca de 1 ano e meio, sensivelmente, para conversar, e ela me dizia, nós não temos produção de pão francês que chegue aqui na cidade, né? E estamos falando de um estado que é pequeno, mas uma capital de estado, né? E mesmo assim eles não têm produção que chegue para suprir a demanda da população, né? Existe uma falta de produção exatamente pela questão de falta de investimento e falta de pessoas, né? A produção no Brasil ela é caracterizada por ser uma produção muito fragmentada, então é muito comum no Brasil, você vai numa padaria, ela tem uma produção, outra padaria, outra produção, e alguns empresários com 5, 6, 7 padarias e com 5, 6, 7 produções, né? Esse modelo de negócio é um modelo bem característico aqui nosso do Brasil,
mas em outros países isso não se passa. As produções são um pouquinho diferentes e a gente também já vai falar sobre isso. Hoje, dizem os números que temos cerca de 70 mil padarias no Brasil. 70 mil padarias e o número de empresas de panificação são muito próximos dos 70 mil. Exatamente por essa questão de cada empresário tem uma padaria, tem 2 padarias, 3 padarias. Acima disso, já começam a ser muito raras as empresas que têm 4, 5, 10 padarias. É um negócio ainda muito focado na pessoa, muito focado em cada empresário, muito focado na gestão diária. E eu costumo dizer que a padaria é um negócio de umbigo. Ele só funciona se o umbigo estiver encostado no balcão. Exatamente porque a gente tem sistema de produção ainda muito artesanal, um sistema de produção ainda muito dependente das pessoas e da pessoa que está à frente da produção. Temos cerca de 920 mil pessoas trabalhando no segmento de panificação no Brasil. É bastante expressivo se vocês pensarem num país de 200 milhões de pessoas, 0,5% da população trabalha no nosso segmento. Obviamente que somos um segmento forte, somos um segmento que é importante no mercado e isso se traduz nas pessoas que trabalham, exatamente para suprir essa questão da demanda. O problema que nós temos, se a gente voltar lá nos primeiros slides, é que a gente está deixando de ter pessoas, exatamente para alimentar essas 920 mil pessoas que hoje trabalham no segmento e que talvez a gente até precisasse de mais algumas, precisamente pelo fato da gente ter produção a produção e produções ainda muito dependentes das pessoas e muito artesanais. Cada funcionário hoje, se vocês fizerem as contas aqui com esses números, ele equivale no Brasil a cerca de R$ 9.500 de produção para vocês. Então, o dono da padaria, quando contrata uma pessoa, se ele jogar na média dele, obviamente que alguns de vocês vão olhar para esse número e vão rir, porque vão dizer, na minha padaria é muito mais, outros vão dizer, na minha padaria é muito menos. Nós estamos falando de uma média. Em torno de R$ 9.500 é quanto gera um funcionário de panificação hoje no Brasil. Cada ponto de venda dessas 70 mil padarias que nós temos, ela representa um potencial de 2.900 clientes. Então, vocês têm, em média, 2.900 clientes que podem atender. De novo, 2.900 clientes, alguns de vocês vão dizer, quem me dera, outros vão dizer, eu tenho muito mais. Isso depende de região para região, estamos falando, de novo, de médias. E aí eu vou apresentar para vocês a realidade de um outro país, que é o país da sede da nossa empresa, que é a Alemanha. Como eu disse, a Frit vem da Alemanha, e a panificação alemã, se você for olhar para ela há cerca de 30, 40 anos, ela tinha um cenário muito parecido com o do Brasil. Uma empresa, uma padaria, as produções muito fragmentadas, cada pessoa era responsável pelo seu negócio e não conseguia diversificar exatamente pela questão de não apostar em tecnologia, né? Vocês olham aqui de 2016 para frente, em 2016 existia 12.200 empresas de panificação, sensivelmente. Estamos a falar há menos de uma década. Hoje, na Alemanha, são cerca de 9.600 estabelecimentos, 9.600 empresas apenas. Estamos falando de empresas, não de padarias, né? Os empregados na Alemanha foram de 275 mil para 238 mil, também em menos de uma década. A queda foi brutal. Só para vocês terem uma noção, poderem conseguir fazer uma comparação mais justa de números, a população do Brasil, que é de 203 milhões, a população da Alemanha em torno de 83 milhões e 200. Então, estamos falando um pouquinho menos de metade das pessoas. Deveríamos ter aqui metade dos números. Temos números muito mais baixos, né? Isso é aquilo que eu vejo no futuro da panificação do Brasil. Um problema que existe também na Alemanha hoje é a falta de estagiários, dos aprendizes, as pessoas que a gente traz, jovens, para dentro da nossa empresa, para aprenderem a trabalhar, para daqui a 5, 10 anos estarem assumindo cargos, para estarem assumindo produções, serem os padeiros principais das produções e estarem trabalhando. Essa realidade se vê também no Brasil, com uma problemática maior. O ensino tecnológico de panificação na Alemanha ainda é muito forte. No Brasil, se a gente tirar o SENAC, o SENAI e uma outra escola que a gente tem forte, né? O palestrante que teve aqui antes, o professor Shimura, por exemplo, que tem uma escola, se a gente tirar essas pessoas e essas instituições do mercado, nós não temos ninguém ensinando a juventude a trabalhar de forma técnica, a pôr a mão na massa e a saber fazer pão. Então, isso também é um problema que a gente, daqui a uns anos, vai pagar caro
porque vai ajudar a agravar ainda mais a problemática de mão de obra que já existe no Brasil, né? O volume de negócio de panificação lá na Alemanha bem mais alto do que o nosso, isso era de esperar, porque o consumo de panificação deles também é muito mais alto, né? Aqui esse gráfico ele mostra exatamente a evolução dos aprendizes e dos estagiários de panificação na Alemanha, cada vez menos, igualzinho ao Brasil. Tá? O alemão hoje ele consome cerca de R$ 1.153 por pessoa. É um mercado que vale 96 bilhões de reais, né? Muito maior do que o do Brasil, considerando que a população é pouco menos de metade da do Brasil, né? O Brasil, se a gente fosse fazer um comparativo justo, deveria estar equivalente ali em torno de uns 150 bilhões de reais de panificação, por um motivo muito simples. O preço médio do pão no Brasil hoje está em torno de R$ 15. De novo, estou falando de média, há padarias que vendem muito mais caro, outras que vendem muito mais baratas, né? E a Alemanha, R$ 25. Então, a gente deveria ter aqui um déficit de cerca de 30%, 60% em termos de preço, e depois você divide por metade, porque a população é metade, né? Consumo estimado do alemão, cerca de 45 quilos, né? Se a gente pensar que o nosso é 33, 34, estamos ainda em cerca de 33% mais baixo do que eles, um pouquinho longe, mas é algo que a gente pode estimular e que dentro da nossa indústria para que o cliente final incremente esse consumo de pães, né? Há ações fáceis que podem ajudar a aumentar. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia a qualquer restaurante, a primeira coisa que fazia era pôr um cesto de pão na minha frente. Poucos restaurantes fazem isso hoje, muito poucos restaurantes. Esse costume continua existindo na Europa. Você senta em Portugal, em qualquer restaurante, a primeira coisa que vem para a mesa, está um português aqui na primeira fila, abanando com a cabeça, né? Porque a primeira coisa que colocam é um cestinho de pão, uma manteiga, às vezes uma azeitona, mas o pão está sempre lá. Produção da Alemanha, exatamente oposta à nossa. Totalmente centralizada, centrais de produção, e aquilo que as pessoas têm não são mais padarias, são pontos de venda. Elas recebem o produto de uma central, elas finalizam o produto e elas colocam o produto à venda. Um colega meu da Argentina veio ajudar a gente aqui na feira, né, representante de vendas, o nosso responsável de vendas da Argentina, e está aqui dando um auxílio no stand, e ele me comentava que, sensivelmente há um mês e meio atrás, foi visitar um cliente, quando saiu, tinha uma outra padaria do lado dele, ele entrou na padaria, foi conversar com o dono, e perguntou, quantas lojas vocês têm? E a resposta foi 35. Estamos falando da Argentina, que está aqui do nosso lado. Mesma realidade que a gente tem, um país que economicamente hoje está muito mais debilitado do que o Brasil, e uma padaria tem 35 pontos de venda. Isso no Brasil, infelizmente, ainda não acontece. O setor de panificação na Alemanha, lembrando que eles representam 96 bilhões de faturamento e nós 105, então um número muito próximo um do outro, ele tem 238 mil funcionários. Tem muito menos gente trabalhando para produzir o mesmo volume de negócios. Cada funcionário equivale a cerca de R$ 33.585. De novo, vocês vão perguntar, tá, mas lá é em euros, o preço é mais caro, o nosso é mais barato. É fato. Mas, como eu disse, R$ 15 é o preço médio aqui, cerca de 25 na Alemanha. Então, nós deveríamos ter uma diferença, não de quase 4 vezes, 3 vezes e meia de volume de cada funcionário, nós deveríamos ter cerca de 30%, 40% a mais, que é a diferença no preço. Cada padaria lá, lembrem que a gente aqui tem 2.900 potenciais clientes, eles têm 1.840, 44, se não me engano, exatamente. Então, eles têm menos clientes, mais faturamento, mais produtividade por pessoa, né, e conseguem gerar mais dinheiro, mais lucro para as empresas deles. Por que isso acontece? A Alemanha tinha, há 60 anos, 55 mil padarias. Isso só na República Federal, né? Lembrem-se que a Alemanha era dividida em duas, né? Uma parte do país, que hoje é a Alemanha, não era há 60 anos atrás. Então, só numa parte da Alemanha, eles tinham 55 mil padarias. Atualmente, como a gente viu há pouco, já depois da unificação, num país maior, num país com mais potencial, em que juntou 2 países num só, nós temos 9.600 padarias. A queda do número de padarias é gigantesca. Mas os pontos de venda são cerca de 45 mil. Então, eles tiveram uma queda, mas eles se mantêm relativamente estáveis. Por quê? Exatamente pela questão que nós estávamos falando.
Não é uma pessoa, uma padaria, uma empresa. Uma padaria é uma empresa e vários pontos de venda, uma empresa e várias padarias. Investimento médio anual de máquinas, equipamento e frotas de veículos no segmento de panificação da Alemanha, atualmente, são 500 milhões de euros por ano. É algo completamente impensável no Brasil. Para quem não está a par do câmbio do euro, nós estamos falando aqui sensivelmente de 3 bilhões de reais investido todos os anos em tecnologia, em capacidade de logística para atender os clientes na Alemanha. O investimento deles é brutal, eles já se convenceram que se querem ganhar dinheiro, eles têm de investir nas padarias, investir em tecnologia, investir em equipamentos e transformar isso em rentabilidade para as empresas deles. Esse quadro aqui é interessante porque ele mostra as 20 principais redes de padaria da Alemanha. Se vocês repararem, a número 1 tem 695 pontos de venda. Nós não temos nenhum supermercado no Brasil que tenha tantos pontos de venda. Padaria, então, é impensável alguém ter um número desses. O 20º colocado tem 156 pontos de venda. E se vocês estenderem essa lista até o 100º colocado, ele tem 67 pontos de venda. Então, as 100 principais empresas de panificação da Alemanha, a menor empresa tem 67 pontos de venda. Talvez seja um pouquinho maior do tamanho da maior empresa de padarias do Brasil, a que tem mais pontos de venda. Essa é a diferença do nosso mercado para o mercado deles. Eles continuam tendo as padarias artesanais, eles continuam tendo o pão com alta qualidade, eles continuam tendo empresas menores, porém, o mercado se especializou, investiu em tecnologia, aumentou o volume de negócios, aumentou a produtividade e aumentou, acima de tudo, o lucro para o empresário, que acho que é aquilo que faz todos nós acordarmos cedo, irmos bater massa e irmos preparar o pão. Eu vou falar um pouquinho aqui do mercado agrícola, que não tem nada a ver com o da panificação, mas que fala muito disso. Em 1968, o Brasil tinha escassez alimentar. Não havia alimento para todo mundo. A nossa indústria agrícola não conseguia produzir comida para o Brasil todo. Nós importávamos comida e nós não éramos nem de perto nem de longe o celeiro do mundo, como se diz hoje. E era por um motivo muito simples. Esse era o sistema produtivo que o agronegócio tinha no Brasil há 50, 60 anos atrás. Muito fundamentado na mão de obra, muito precário em termos de tecnologia. 2% das produções agrícolas do Brasil tinham um trator e tratores do porte do que nós estamos vendo aí. Esse é o cenário do agronegócio do Brasil hoje. Totalmente automatizado, com alta tecnologia. Faltou aqui uma foto que hoje a gente tem drones analisando os campos para poder saber aonde aumentar a produtividade. Tá? E se vocês olharem para aquele gráfico que está ali, a linha de baixo, que é mais ou menos reta, que não teve muita evolução, é a área explorada no negócio agrícola no Brasil. Nós não aumentamos a área explorada, nós exploramos a mesma área, teve um aumento leve, mas a área que a gente utiliza para produzir alimentos é a mesma. Os dois outros gráficos representam a produção total e a produção per capita de cada produção. Então, vocês conseguem ver que a produtividade de cada área produzida no agronegócio do Brasil, ela é muito maior hoje. Por quê? Porque eles saíram do boi, saíram de 2% das produções com tratores e investiram pesadamente em tecnologia, transformando um país que tinha escassez alimentar, que tinha fome e falta de alimento, num país que hoje é o celeiro do mundo e que alimenta uma boa parte do mundo. Como que a gente resolve, então, o problema da panificação no Brasil e da gente resolver o problema da falta de gente, que a gente falou lá no início, para produzir no Brasil? Exatamente centralizando, treinando, pegando as pessoas, as poucas pessoas, os poucos jovens que a gente ainda tem, e ensinando eles a porem a mão na massa e a produzirem o nosso produto que a gente tanto gosta, que é a panificação, o pão, otimizando a produção, simplificando processos, aumentando produtividade, aumentando, acima de tudo, o investimento em tecnologia, equipamentos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Uma deles é de uma empresa portuguesa. Quem esteve na minha palestra ontem, eu até, respondendo uma pergunta, falei dessa empresa, que é a Panic.
Eles têm uma unidade de fábrica, eles têm 3 fábricas, uma delas faz pães de alta hidratação, onde tem 4 linhas de produção da Frit, 3 turnos de produção, 22 pessoas por cada turno de produção, um total de 66 pessoas trabalhando na fábrica, e eles desmancham a módica quantia de 50 a 55 toneladas de farinha nessa fábrica por dia. Isso representa, lembrando que estamos falando de pães com alta hidratação, em torno de 100 toneladas de produto acabado todos os dias. Eles, todos os dias, com 66 pessoas, produzem 100 mil quilos de pão. Pão de alto valor agregado, com alta hidratação, com fermentação longa, com fermentação natural, com levain e com sistemas de produção otimizados. Eles estão investindo atualmente numa 5ª linha, estão negociando, e ainda não sei o resultado final, mas acredito que já esteja fechado o negócio conosco. Tá? Tem capacidade para produzir cerca de 3 toneladas de produto final por hora. Estamos falando de 3 toneladas de baguete, que é o que eles vão produzir nessa linha. Então, a produção que hoje é de 100, se vocês pegarem 3 vezes 24, porque eles trabalham 24 horas, a produção vai dar um salto interessante. E essa linha vai ser operada com cerca de 3 a 4 pessoas. É uma linha desse estilo, que está aqui na foto. Vou mostrar aqui o vídeo para vocês entenderem um pouquinho melhor daquilo que a gente está falando. E aí vocês podem pensar, mas isso não é a realidade do Brasil. De fato, não é, mas é a realidade que pode ser. Existem algumas empresas que já fizeram isso no pão francês, e ela está ao alcance da gente fazer com outros tipos de pães. Essa linha que eu estou mostrando aqui é uma linha bem menor do que aquela que eu falei das 3.000 baguetes, mas é um primeiro passo de automatização. Também falando de pão de alta hidratação, de alto valor agregado, hidratações que podem chegar aos 80%. Tá? A massa aqui é uma massa que tem sabores no meio, que tem mistura no meio, mas pode ser uma massa simples, pode ser qualquer tipo de massa, qualquer tipo de sabor a gente pode fazer num sistema de produção como esse. Tá? Vocês veem que todo esse processo que vocês estão assistindo não tem nenhuma intervenção humana. Tá? Aqui não se trata de tirar as pessoas do mercado. Aqui não se trata de ignorar que a gente precisa de pessoas. Pessoa, como eu disse, foi a primeira coisa que eu disse, talvez o mais importante que a gente tem na nossa produção. Tá? Simplesmente a gente quer elas para trabalhar e não tem. Então a gente tem de arrumar alternativas para resolver esse problema. E a alternativa é trazer a tecnologia. Vocês veem que o pão tem um aspecto artesanal, ele é um pão com uma alta qualidade e ele é produzido numa indústria. O segundo caso concreto que eu trago para vocês é de uma empresa brasileira. Ela faz pães de hambúrguer, tá? E ela tem uma divisora boleadora automática que comprou da gente, de uma empresa parceira nossa que se chama Sartori, que é uma empresa italiana, que nós distribuímos e representamos aqui no Brasil. Eles precisam produzir 4.500 pães por hora com essa máquina. Eles vão ter uma pessoa fazendo esse processo. Vai ter uma pessoa que vai receber a massa, pôr na máquina e tirar 4.500 pães por hora dessa massa, pães de hambúrguer. São 36 mil pães por turno, com uma pessoa. O processo antigo, eles têm 8 pessoas em 2 turnos. Eles estimam que vão tirar 8 pessoas em 2 turnos. E hoje eles não produzem, com essas 8 pessoas, as 36 mil peças que eles vão produzir com a nossa máquina. Tá? E quando a gente fez a reunião, que a gente estava negociando essa máquina, eu perguntei para eles, o que vocês vão fazer com as outras pessoas? Vão mandar elas embora? E eles perguntaram se eu estava louco, porque eles precisam das outras pessoas em outras áreas da empresa e não as têm. Eles querem ficar com as 8 pessoas, simplesmente eles vão aumentar a produção deles e pegar essas pessoas e utilizar em outras tarefas que eles precisam e que não conseguem arranjar a gente. Tá? É uma máquina pequena, quem quiser ver, a gente está aqui na feira, pode passar lá no stand, a máquina está lá em exibição, ela sai da feira direto para esse cliente. Para vocês entenderem também do que eu estou falando, tem aqui um videozinho. Ela basicamente divide a massa, joga ali naquele hexágono, boleia a massa e sai o pãozinho de hambúrguer ali modelado já no outro lado. Tá? Essa daqui é uma máquina de 3.000 peças, a dele já é de 4.500. A diferença é que ao invés de ter 2 vias, tem 3 vias de saída. Uma outra empresa brasileira produz croissants com e sem recheio. Essa linha já está instalada, fica no sul do Brasil, em Santa Catarina.
tá? Ela comprou uma linha semi-automática de croissants que se chama Multiflex L. É um case de sucesso nosso, é um case de sucesso de um cliente brasileiro que já apostou em automatização. A linha dele produz até 5.400 peças de croissant por hora. Eles têm uma única pessoa operando essa linha. Essa linha é responsável por fazer o corte, o recheio e a modelagem do croissant, incluindo o enrolamento total do croissant. Ele sai prontinho do outro lado para embandejar, para ser fermentado, para ser assado, para ser congelado, para ser qualquer processo que eles queiram dar segmento no croissant. São 43.200 croissants por turno. Eles não têm mãos a medir, o mercado está doido pedindo produto, eles dizem que a linha já está começando a chegar no limite dela, porque as vendas deles explodiram, exatamente pela qualidade que aumentou, por estarem conseguindo atender o mercado com um produto melhor e com um custo de produção e um preço final muito mais baixo, dando mais lucro para a empresa. Eu tenho um outro cliente similar, também no sul do Brasil, com quem a gente está conversando, que ele precisa de 35 pessoas para enrolar uma quantidade muito parecida com essa. Ele tem 35 mulheres enrolando croissant. A gente não está falando nem do corte, nem de recheamento, nem nada. Só na parte de enrolar os 43.000 croissants, eles têm 35 pessoas. Aquilo que o outro cliente faz com uma única pessoa. Tá? É uma linha relativamente pequena, tá? E que eu vou passar aqui um vídeo para vocês entenderem também do que a gente está falando. Nesse caso, ela está sendo alimentada a partir de uma laminadora. Tá? O cliente aqui do Brasil também funciona dessa maneira. A gente colocou uma laminadora lá que ele faz a massa, faz a laminação, leva essa massa para lá e, a partir daí, o processo é totalmente automatizado. Com uma pessoa, ele chega naquela produção de até 43.000 croissants por turno de trabalho. Nesse caso, está colocando um recheio pastoso. O recheio pode ser diferente desse, né? Até o recheio de frango a gente consegue colocar. Ela faz o corte e ela vira, colocando os croissants numa única fila, exatamente para otimizar a massa que foi alimentada na máquina, evitar desperdício, e ela enrola o croissantzinho, vai sair lá na outra ponta. Pronto. Essa é a realidade que a gente tem lá fora, e que no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem. Mais um case, e eu tentei trazer alguns cases para vocês que fossem de empresas brasileiras, exatamente para verem que essa realidade está chegando no Brasil, ela está disponível no Brasil e ela está sendo demandada no Brasil. Então, está cabendo a nós, empresários, apostarmos e chegarmos àqueles números de 500 milhões de euros de investimento em tecnologia no Brasil. Essa empresa ela faz pizzas completas, pré-assadas, congeladas. É uma empresa bem famosa no mercado. Tá, bem grande. Ela tem uma única linha automática, que é uma linha impressa, já é uma linha de maior porte, que faz 6.600 pizzas completas por hora. Quando eu falo completas, a pizza é laminada, ela é moldada, ela é recheada, ela é pré-assada, ela é embalada, tudo numa linha automática, em que só tem operadores supervisionando a linha, não tem ninguém colocando a mão no produto. Uma única pessoa supervisiona o processo inteiro até chegar na embalagem. Uma linha desse porte. Isso daqui é uma linha que existe no Brasil há sensivelmente uma década. Para vocês entenderem também do que a gente está falando, eu vou mostrar para vocês. A massa foi batida lá na masseira, ela simplesmente alimenta a linha e, a partir daí, começa o processo de fazer uma pizza. Vocês veem que é uma massa altamente hidratada. De novo, eu aqui consigo fazer hidratações de pelo menos até 80%, às vezes até mais, só que aí a gente se reserva a fazer teste de produto com o cliente antes de garantir, mas 80% ela faz facilmente. Ela primeiro vai laminar a linha, a massa, vai abrir essa massa até chegar na espessura do produto do cliente. Vocês veem? Não tem ninguém ali. Tá? Essa massa que está saindo ali do corte é o maior amigo
da panificação, porque essa massa é uma massa que volta ou na maceira ou na laminação e ajuda a dar qualidade na massa de vocês e a reduzir a quantidade de fermento. Então, não é desperdício, ela é matéria-prima que volta para o início do processo. Eu coloco o molho de tomate, eu coloco os recheios, coloco tudo de forma automática nessa linha. Tá? Ela aqui vai entrar já no forno para fazer um processo de pré-assamento. Esse forno é de pedra, tá? Ele é contínuo, a esteira é feita de pedra. Então, você tem aquela característica tradicional da pizza assada na pedra. Vai fazer o resfriamento dessa pizza, até eu poder colocar o recheio em cima. Aqui vocês veem o recheamento de queijo. Ainda não apareceu ninguém no vídeo, tá? Esse queijo que cai do lado, ele é reaproveitado. Se vocês repararem, ele cai ali num buraquinho que tem, e ele volta lá para cima para continuar usando. Então, não tem desperdício também. Aqui já foi colocada a calabresa, tá? E já está numa embalagem termoformadora para poder ir para o cliente depois. E é isso, gente. O que eu trouxe para vocês foi exatamente vocês poderem ver que existe uma alternativa da gente fazer crescer o nosso negócio, aumentar a produtividade, tá? Ganhar mais dinheiro, única e exclusivamente apostando na tecnologia e resolvendo o problema da gente não ter pessoas para trabalhar. Não é que a gente não queira, a gente não tem. Tá? Não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou disponível. Acho que não. Aqui, agora sim. Alguma microfonia. Alguma pergunta para o Marcos? Temos tempo. Aproveitem. Aqui. Olá, bom dia. Parabéns pela sua apresentação. A gente sai daqui, no mínimo, muito incomodado. E a minha pergunta para você é o seguinte: qual seria a alternativa, a sugestão para nós que temos padarias artesanais, pequenas padarias, muitas vezes localizadas em cidades com 60 a 100 mil habitantes, e que não temos essa cultura toda que você apresentou aí, que é fantástica, mas que é uma jornada que a gente enxerga como algo que tem uma distância um pouco maior. Então, assim, como começar, na prática, a absorver, né, essa visão que você traz de que a escassez de mão de obra é uma realidade e não há outra alternativa. A gente tem que buscar a tecnologia. Em primeiro lugar, obrigado pela pergunta. O objetivo não é incomodar. Como você falou, o objetivo é mostrar que existe um futuro. O passo mais importante é exatamente o que você perguntou. Tá? Quando você fala de cidades de 60, 100 mil habitantes, lembremos que na Europa uma cidade de 60, 100 mil habitantes já é uma cidade de médio porte, às vezes até de grande porte. Você tem cidades na Europa com 5, 6 mil habitantes. A cidade da Fritz tem 2 mil pessoas. A cidade onde está a nossa fábrica tem 2 mil pessoas. A cidade do lado, que está colada aqui, é Kitzingen, tem 6, 7 mil pessoas, se eu não me engano. Então, assim, você está falando de cidades bem menores até do que a realidade brasileira. Eu entendo a questão de você hoje ter uma padaria artesanal e ser difícil você fazer um investimento desse porte, né? Mas existem processos que a gente tem de começar por algum lado. Se a pessoa tem 2 casas, 2 pontos de venda, 3 pontos de venda, e hoje ela tem em cada casa, ela bate massa, faz pão francês. Cada casa, ela bate massa, faz croissant. Em cada casa, ela bate massa, faz um pão de fermentação longa, um pão de fermentação natural. E se você for analisar a tua produção dentro de cada casa que você tem, você vai ver que o seu padeiro, ao invés dele fazer um processo contínuo, agora eu estou 3, 4, 5 horas produzindo croissant, 3, 4, 5 horas produzindo pão de fermentação longa, 3, 4, 5 horas produzindo outro produto qualquer, por que você não junta a tua produção numa única casa, tá? E você, com o mesmo padeiro, ele vai produzir durante mais horas o mesmo produto e você depois só manda o produto para outra loja. Às vezes, você, dentro do próprio processo artesanal e com uma cadeia de logística de distribuição, você já começa a reduzir a quantidade de gente que você tem trabalhando. Porque se você não tem gente, padeiro ainda mais difícil.
porque o padeiro já é uma mão de obra especializada. Então, você não consegue ter um padrão de produto, porque cada uma das suas casas está produzindo um produto diferente, porque o padeiro é diferente, né? E você tem de multiplicar isso por cada número de casa sua. E se você olhar para a tua produção, você vai ver que a grande maioria dos teus produtos, você pode produzir num único lugar e distribuir para as outras casas. Então, você começa por aí, você começa a fazer uma mini central de produção, e aí você começa a libertar, você conseguir abrir pontos de venda, e chegar num volume que a determinada altura vai ser interessante investir num tipo de tecnologia dessas, né? Existe também a realidade no Brasil de casas que hoje já têm 4, 5, 6, 10 padarias e que já começa a justificar um investimento desse porte. Então, eu acho que o caminho é a gente começar. Se a gente continuar, cada vez que eu quero abrir uma padaria, eu contrato mais uma equipe inteira e ponho lá para produzir, a gente nunca vai sair desse sistema, né? E vai continuar faltando gente no mercado, e a gente vai continuar pagando caro e ter 3, 4 pessoas subaproveitadas, 10 pessoas subaproveitadas, quando a gente poder centralizar e aproveitar melhor as pessoas. Acho que a resposta seria algo por aí. Bem, agora sim, a gente vai encerrar as perguntas, a gente já está adiantando aqui da hora. Obrigada pela pergunta, é isso aí, mas o Marcos fica à disposição, né, Marcos, se o pessoal quiser bater um papo com você. Obrigada, então, pela palestra, parabéns, é isso aí. Obrigado, gente.